Na carta 16, ele passa a falar aqui das casas de correção, dizendo o seguinte: a primeira coisa é o estabelecimento nacional de casas penitenciárias. Então, essa casa, esse projeto arquitetônico de uma prisão, é um modelo que ele espera que seja assumido assim pelas nações, né? Pelas cidades, né? Pelos governos, né? Estabelecimento nacional de casas penitenciárias. Em segundo lugar, ele vai falar sobre o suposto número de prisioneiros, que para ele fica um pouco indefinido, mas não devem ser muitos. Isso é um ponto importantíssimo. Em terceiro lugar, ele vai falar também aqui de que os prisioneiros podem sair para trabalhar, né? Vão ter assim, um momento de oração na capela, podem tomar o sol, mas o local de repouso do sono é dentro da cela. Então, isso é um ponto importante aqui. Eles são prisioneiros, eles devem ficar dentro da cela. E cada um dentro de uma cela. O quarto ponto, as casas de correção, esse princípio, desculpe, pode ser estendido às casas de correção, mas também casas de trabalho e as casas onde se recolhem pessoas, né, sem ofício, aquilo que normalmente a gente chamava de vagabundos, né, ou de mendigos, que vivem na mendicância, os pobres, casa que recolhem pobres, né, ou de abrigo de pobres, né, a gente diria melhor. Então, esse é o conteúdo da carta 16, né? Bem tranquilo assim, pouca coisa. Na carta 17, ele vai falar sobre prisões meramente para custódia segura. Prisões meramente para custódia segura. Que é o seguinte: a palavra custódia, ela vem do latim. Né? Latim chama assim custos custodes, significa favor, significa zelo, cuidado. Então, e nós usamos esse termo, né, na jurisprudência, né, na questão que é alguém estar sob a custódia da lei. O prisioneiro é alguém que está sob a custódia da lei. Né? Ele é um apenado, ele foi sentenciado, então ele está sob a custódia da lei. E a lei é um instrumento do Estado, então ele está sob custódia do Estado. E toda a custódia tem que ser segura. Não se prende uma pessoa para ela morrer lá dentro. Então ele vai dizer o seguinte, e aqui são duas coisas que ele coloca. Então essa prisão, né, como custódia, ele vai dizer, é para prisioneiros antes da condenação. Então são prisões meramente para custódia segura. Então não é aqui para trabalho. Então, no caso aqui, aqueles que não foram condenados, foram presos, não é prisão preventiva. Os que estão em prisão preventiva. Eles não serão destacados para fazer trabalho forçado, porque eles não foram sentenciados ainda, não houve um julgamento, não foram condenados. Estão aguardando o julgamento. Pode assim ser que eles sejam condenados ou até inocentados. Então esse trabalho, ele é decorrente já da pena. Né? Então ele não está cumprindo pena, né, enquanto está aguardando o julgamento. Então não é uma punição, é apenas uma questão de controle ali. E então o trabalho forçado aqui não serve para ele. Certo? Então esse é o que ele vai tratar aqui na carta 17. Na carta 18, ele vai falar das manufaturas, ou seja, daquelas fábricas onde o trabalho é de produção, mas essa é uma produção manual. Né? Manual. Então, ali tem a produção, é preciso disciplinamento, é preciso coordenar o tempo dessa produção. Então, é disso que ele trata na carta 18. Né, que eles são vigiados, né, existe um olhar panóptico sobre eles, mas é no sentido de produzir. Não é à toa que esse panóptico vai também ser assim estendido, né, para
o controle também das fábricas até o dia de hoje, as linhas de montagem até os dias de hoje. E na carta 19, ele vai falar especificamente aqui dos hospícios, né? E por isso, né, esse livro aqui, ele encanta, né, a questão do Michel Foucault, porque o Michel Foucault ele vai falar assim, tem um livro dele, que é exatamente esse aqui, ó, A História da Loucura, né? Não sei se dá para enxergar bem, História da Loucura. E justamente tudo na sociedade, todas as instituições sociais, né, elas, segundo Foucault, foram assim disciplinadas a partir deste projeto do Bentham. Então, aqui também você vai pensar. Então, nos hospícios, a primeira coisa é dispensar as correntes. Se você colocar assim, distribuir os doentes, né, mentais, da mesma forma que os prisioneiros no panóptico, você não precisa amarrar em correntes, né, as pessoas que têm insanidade mental, né? Então eles também serão isolados numa cela exclusiva, então não terão esse problema. Então vai ser um alívio também, né? Porque imagina você colocar diversas pessoas com níveis de loucura, assim, uns mais perigosos, outros menos perigosos, a situação lá vai ficar complicada. Então também ali precisa ser olhado. Então ele está dizendo que isso pode ser estendido também aos hospícios. Tá certo? E na carta número 20, ele vai falar dos hospitais. Tá? Dos hospitais. Também não é à toa que o Michel Foucault vai se interessar muito pela questão da medicina. Tem um livro dele chamado Nascimento da Clínica, em que ele vai perceber isso também. Né? Essa construção panóptica, né? Esse disciplinamento através do panóptico também dentro dos hospitais. Por exemplo, a residência do médico, também no hospital, como se fosse lá na prisão panóptica. Né? Facilidade de acesso do médico nos hospitais, as repartições. Então você vai ter a ala da enfermaria, a ala da maternidade, né? A ala lá dos idosos, a ala das mulheres, assim por diante. E como deve ser a corrente de ar, né? Ter telas, né, que dividam, né, os ambientes, tubos, a forma da limpeza no hospital. Enfim, a ideia de prisão que ele está colocando aqui vai servir como paradigma para a construção do hospital. Certo? E para terminar, né, são 21 cartas e não 22, como eu enunciei no início dos vídeos, a carta 21. Nesta carta ele vai falar das escolas, né, como que esse princípio pode ser estendido às escolas, certo? Também aqui eu diria, não é à toa que na pedagogia, na área da educação, nós temos diversos professores que são Foucaultianos, né, são estudiosos do Foucault, justamente porque o Foucault vai olhar a questão da educação também como uma dessas agências de disciplinamento. A escola também é uma instituição panóptica, né, o disciplinamento dentro da escola. E o pessoal discute isso. Um deles, inclusive, que discute muito isso, eu não falei isso no início dos vídeos, mas é o seguinte, né, e aqui eu vou deixar esse tributo a ele, é um professor universitário, idoso, já bem idoso, e eu tive o prazer de conhecê-lo, é o Tomás Tadeu da Silva. É um professor gaúcho, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é um estudioso do Michel Foucault, e justamente é ele que é o tradutor desse livro aqui. Ele tem trabalhado em diversas traduções para a editora Autêntica, né, que é da Universidade Federal de Minas Gerais. E eu o conheci por duas vezes. Né? Eu conheci em Cuiabá numa palestra, num congresso, e depois eu reencontrei num congresso na Unicamp. Né? E é um dos intelectuais brasileiros assim, que eu gosto muito. Né? E quando ele fala é muito complicado ouvi-lo, porque ele para muito, né?
assim, ele fala assim de improviso, mas quando ele escreve é uma maravilha. Então ele é um dos que propõe o estudo de Foucault para dentro da educação. Então, aqui voltando à carta do Jeremy Bentham, a carta 21 vai lá então das escolas. De preferência, as escolas que tenham tempo integral. E aí os tipos de escola, né? São escolas privadas, são escolas públicas, confessionais, religiosas, tanto faz, né? Mas desde que elas sejam aqui de tempo integral. Né? A outra coisa que ele vai dizer, assim, do disciplinamento panóptico, é para evitar a cola dos alunos, em hora de prova. Vocês sabem que na educação jesuítica, por exemplo, que é muito antiga, né, é lá do século XVI, surge lá, os jesuítas tinham o hábito de fazer provas todo sábado. Daí a gente chama isso de sabatina. Toda prova a gente chama de sabatina. Então, para evitar a cola, né, era necessário então que houvesse uma vigilância panóptica. E aí ele vai falar aqui dos espaços escolares. Então, uma escola, por exemplo, como a Unirg, que tem um bloco aqui, um bloco lá, um outro adiante, né, que tem portas de um lado, portas de outro, e que os alunos assim não são totalmente visíveis, esse é o tipo de escola que o Bentham não aconselha ter. Na escola de Bento tem que ser como um panóptico, tem que ter um pátio central. O aluno, se vai ao banheiro, ou se vai em qualquer outro lugar, se está saindo da escola, ou se está entrando da escola, ele tem que ser deslumbrado. Então, e o modelo dessa escola aqui foi a Escola Militar Real de Paris. Ele vai colocar assim, foi a primeira escola que vai ter assim, que assume esse tipo de formato aqui. E aí que ele vai falar do controle dos alunos, né, tanto de entrada quanto de saída. Daí você tem todo um esquema escolar, chamada, diários, notas de provas, boletins, tudo isso. Né? E também um esquema de recompensa e punição. A gente vai ver isso no texto do Foucault. Então, para os alunos bons tem recompensa, para os alunos maus, né, que não aprenderam, né, punições, né, e assim de formas graduais. Pode ser então uma escola privada ou pública, e também os orfanatos, né, que assim são. Você pode ter internatos de crianças, né, que perderam os pais, por exemplo, em guerra, ou numa situação vulnerável qualquer, né, uma espécie de FEBEM. E lá também você vai ter que fazer é necessário que se faça uma inspeção dessa forma aqui. Tá certo? Então era isso que tem esse livro do Bento. Né? E aí ele termina, né, como termina toda a carta naquela época, né, dizendo sou seu, etc. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Né? Leiam as cartas, né, e vejam os vídeos. Né? Muito obrigado, um beijo a todos.